Olá, está começando Viva la Vida e no programa de hoje eu estou recebendo a fisioterapeuta Larissa Regina Leão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer o convite por estar aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a fisioterapia pélvica. Antes de conversar com a Larissa, eu quero agradecer ao meu patrocinador, que é a Bergamo de Blumenau. Se você está aí querendo dar aquela repaginada no seu guarda-roupa de roupas masculinas, é só você acessar usebergamo.com.br e você vai ter acesso a roupas muito bonitas, de muita qualidade, por um preço bem justo. E já quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o Luciano e toda a sua equipe lá de Blumenau. Ô Larissa, o que é fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica ela é uma área da fisioterapia, uma divisão dela, né? Certo. A gente tem a fisioterapia, uma graduação, e a gente tem algumas divisões, como a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia pediátrica, e temos também a fisioterapia pélvica, Perfeito. que é uma área dentro da fisioterapia que vem para tratar as disfunções, os distúrbios ou disfunções do assoalho pélvico, né? Certo. Tanto do homem, da mulher ou da criança. Isso é interessante, porque quando eu conversei com a Larissa, eu pensei que fosse um assunto estritamente feminino. Isso. E na verdade não é. Não, muito pelo contrário, né? As pessoas têm essa ideia de achar que a fisioterapia pélvica é coisa de mulher, que é coisa apenas de idoso, mas não. A gente tem um leque bem grande para atender, principalmente no público infantil, né? Tem crianças que nascem já com problemas renais, com alterações no intestino, intestinais, enfim, que a gente acaba tratando dentro da fisioterapia pélvica, né? E no dia a dia, o que você mais trata nessa questão? Atualmente eu trato muito mulher, né, e jovens, né, com disfunções sexuais principalmente, incontinência urinárias, homens pós-cirurgias de próstata, né, eles retiram a próstata, acabam tendo disfunções sexuais como a ejaculação precoce, disfunção erétil ou a incontinência urinária, que é bem comum. Que é bem comum, né? Isso, nesse público. Dentro da sexualidade, o que a gente pode falar, por exemplo, sobre o pompoarismo? Então, pompoarismo, na verdade, ele é uma técnica milenar, já existe há muitos e muitos anos, só que as pessoas dissipam ela, né? Falam dela de uma forma um pouco vulgar. Verdade. Né? Ou como piada, né? Como piada, né? Falam, né? Vendem ela como assim algo sexual, enfim. Certo. Mas ela é nada mais, nada menos do que o fortalecimento do assoalho pélvico. Certo. Então a gente utiliza dentro da fisioterapia sim o pompoarismo, porém não de forma isolada. Ela é usada, por exemplo, para dor sexual das mulheres? Então, não. Não é? Não. A gente até utiliza algumas técnicas do pompoarismo, porém não todas, porque quando a gente tem uma mulher com dor sexual... Que é comum? É muito comum, né? Eu atendo praticamente todos os dias várias mulheres com... Indiferente da idade? Indiferente da idade. Inclusive o público mais jovem é o mais... que você tinha comentado antes, que o mais jovem é o que mais... É o que mais atinge, né? Que mais procura fisioterapia pélvica, né? E o pompoarismo a gente utiliza algumas das técnicas, porém a gente tem que tratar... A primeira coisa é avaliar esse paciente, né? Certo. Ver o que a gente vai fazer com ela, o que ela tem de disfunção, aonde que é o ponto de dor dessa paciente. Aí sim é orientar o pompoarismo, né? E o que seria o pompoarismo? Então, dentro da fisioterapia, a gente utiliza ele com alguns conezinhos vaginais, que são alguns pezinhos que a gente utiliza para fortalecer o assoalho pélvico. Só que... no caso das mulheres com dor na relação sexual, ele é totalmente contraindicado. Claro. Né? Porque essa mulher ela já tem dor, ela já tem uma tensão muscular dessa região do assoalho pélvico, então a gente não vai fortalecer além dessa tensão que já tem esse músculo. Então a gente tem que fazer o inverso, que é relaxar a musculatura. Então a gente usa alguns exercíciozinhos, mas assim, sem peso, sem aquelas bolinhas, né? Esses utensílios que as pessoas acabam comprando porque vem na internet, porque alguém falou que é bom. Assistiu algum filme. Viu algum filme. Que às vezes não tem uma base, né, científica. Então, sempre se ele não é orientado, ele não vai ter a função que é para ser, né? Então não adianta comprar bolinha, cone, investir dinheiro, se a gente não sabe para que serve e como fazer. Eu até vou citar aqui um assunto, acho até um pouquinho delicado, mas tem muitas pessoas que na hora da excitação costumam usar outros objetos,
Sim. Muitas pessoas, objetos de casa mesmo, que pode machucar. Sim. Tem pessoas que usam legumes. Isso Sim. tudo é bem perigoso, não é? Muito perigoso, né? Porque a gente também tem que avaliar essa pessoa, ver o que ela está usando, certo. né? Às vezes pode ser algum objeto que pode cortar, que pode lesionar, que pode trazer algum trauma para essa região. Pode também trancar, não é? Pode trancar, daí ter que ir no hospital, fazer Exato. algum procedimento para ter que retirar, né? Então tem que ter muito cuidado, sim, né? Então existe hoje no mercado ali em lojas de sex shop, existem produtos específicos para isso, se alguém achar interessante, né? Mas nunca colocar legumes, objetos, né, que a gente possa cortar ou ter uma infecção, uma perfuração. Parece até um órgão. Absurdo, mas é bem corriqueiro, né? É verdade. Eu sei porque a gente ouve os bastidores, né, de médicos e eles sempre falam que é muito comum. Sim, já trabalhei em área hospitalar e já vi acontecer também. Já sabe o que eu estou falando. Exatamente. O que mais a gente pode falar? O pompoarismo, ele tem mais alguma contraindicação? Além dessas que você falou? Então, primeiro, assim, a gente tem que avaliar o paciente. Não adianta a gente... É contraindicado o paciente, a pessoa, né? Não vamos dizer só o paciente, sair comprando o que ela quiser e usar da forma que ela quiser ou achar da forma que ela acha ali na internet. Sim. Né? A gente tem que avaliar e saber o porquê usar e quando usar e a hora que usar. Né? Não adianta a gente ir lá e comprar um pezinho para fortalecer, para tratar a incontinência urinária, se a gente não faz as outras coisas. Ele isolado não vai funcionar. Sim. Então a gente precisa avaliar a pessoa antes de estar indicando algum desses utensílios para ela estar comprando ou não. Certo. Né? Então, contraindicação, geralmente mais no caso da dor. Sim. Né? Ou de pessoas, assim, crianças, né? Não vai colocar, inserir nada, ou indicar para uma pessoa muito jovem. Então a gente tem que ver, avaliar e ver o que ela precisa ou não. Porque quando a gente está falando de um público mais idoso, por exemplo, né? Se a gente pensar não só no público jovem, um público mais idoso que quer fortalecer o períneo porque está com incontinência urinária. Não adianta eu colocar um pezinho com peso errado, claro. Né? Porque ela não vai segurar, ela vai desanimar, ela não vai querer fazer, não vai conseguir. Por isso a importância de um profissional. Por isso a importância de um profissional. Dentro da fisioterapia, a gente tem alguns recursos para a gente estar avaliando esse períneo, né? Um deles é o biofeedback, que é um equipamento que a gente consegue ver a força, ver a contração. Muito interessante. E a coordenação dessa musculatura, né? Porque às vezes a paciente tem força, ela tem tudo para não ter incontinência urinária, mas ela não tem coordenação. Então ela não consegue relaxar para eliminar o xixi na hora que ela deve fazer isso. Onde entra a Ou fisioterapia. segurar na hora que ela precisa chegar até o banheiro e às vezes escapa antes. Então falta coordenação. Às vezes tem força, mas não tem coordenação. Sim. Então a gente acaba tratando isso, utilizando esse biofeedback, esse equipamento, porque ele mostra um gráfico, o paciente visualiza o que ele está fazendo. Então acaba sendo bem dinâmico, bem lúdico, a gente usa muito em crianças, Interessante né? isso. Então a gente tem que avaliar, sempre avaliar, ver o que a pessoa precisa, o que ela necessita. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para ir, minha amiga falou que é assim, ou meu amigo falou, né? Sim, exatamente. Cada corpo, porque o brasileiro ele gosta muito de pegar exemplos. Sim. O que acontece bastante é exatamente isso, né? As pessoas, que a minha amiga usa e falou que é bom, aí eu fui lá, comprei, comecei a usar, mas não adiantou. Exato. Aí vem pra gente. Em modo geral, assim, no seu consultório você percebe que a mulher, ela está mais livre, ela se sente mais livre falando de sexualidade? Não. Não? Para elas conversarem com outras pessoas, você diz? Conversar e também ter uma vida sexual mais aberta, mais livre. Sim, para ter uma vida mais livre, sim. Porque hoje tem muita informação na internet, né? Se a gente pensar em 10 anos atrás, não tinha nem a metade, nem Instagram não tinha, né? Verdade. Então não tinha informação e hoje tem vários perfis, assim, que está falando de sexualidade. Exatamente. Mostrando a informação, mais levando aberto, né? a informação, né? Tá mais aberto, tá mais amplo, as pessoas podem perguntar. Mas tem o tabu de falar? Tem. Quando elas chegam no consultório, elas têm bastante vergonha. A gente tem uma dificuldade bem grande de perguntar algumas coisas, a gente vai perguntando e tal, às vezes elas não falam, principalmente mulheres que sofreram algum tipo de abuso, né? O homem é mais aberto ou não? Então, eu com os homens, na verdade, eu sempre tive mais facilidade pra falar, assim, eles já chegam, já falam, às vezes já vão tirando a roupa, né? Já vão fazendo tudo, e mulher já tem mais vergonha. Quanto mais jovem, mais vergonha. É engraçado, mas é bem isso mesmo. Falando da sexualidade, como é que está hoje em dia a questão da iniciação?
O início da vida sexual? Do pré-adolescente, né? Se podemos falar assim. Então, hoje a gente vê que as pessoas estão começando a vida sexual um pouco mais cedo, então a gente tem que estar orientando esses jovens, esses adolescentes, cada vez mais cedo também, né? Na verdade, sexualidade, a gente tem que tirar um pouquinho esse tabu e mostrar para as pessoas que ele não é só o ato sexual em si. Exatamente. Né? Que sexualidade é tudo. Então a gente tem que conversar com a criança desde quando ela nasce. É comportamento, né? também. Né? É comportamento, é saber se higienizar, Exato. se limpar, se lavar, né? Como que vai no banheiro, saber que a gente tem diferenças, né? Claro que eu não vou chegar numa criança de 4 anos e falar Sim. de posições, de falar de vibradores, de falar de coisas assim, né? A gente vai ter que falar que aquele é o corpinho dela, que essa região íntima dela só ela toca, Exatamente. Né? Para já orientar ela para casos de abuso. Que infelizmente cada vez a gente vê que está pior, crescendo, verdade. Né? Então assim, ensinar para elas que só elas tocam, ou só os pais, que ninguém pode tocar, né? Falar para a criança que se alguém, além desse vínculo dessas pessoas que são para estar encostando nela, né? de confiança, falar, né? Explicar, chegar pro pai, falar se alguém encostar, porque para ver, para identificar um abuso antes dele acontecer, Sim. né? Então a sexualidade ela ainda é vista com muito tabu, só que na verdade ela é muito mais ampla do que só o sexo. Eu assim, pelo menos é o que eu acompanho, essa nova geração aí que está iniciando, entre eles é aberto, bem mais aberto. Sim, sim. Não sei se eles não tem aquela experiência, mas eles não têm esse tabu de falar. Sim, isso também por causa da informação. Exatamente. Né? A gente está levando a informação, hoje tem, né, informação em todo lugar, em todo canto. Os jovens de hoje, eles estão num mundo mais digital, totalmente, então estão, né? Vendo essas informações, né? Sim. Estão ligados em tudo, leem, né? Buscam essas informações. Então a gente é mais fácil para eles porque eles acabam sabendo se comportar diante disso, da sexualidade, né? Na nossa época não era assim, os nossos pais não eram assim, exatamente. Né? A gente crescia e daí quando chegava lá na vida adulta, descobria por si só, às vezes tinha gravidez indesejada na adolescência. Temos aí várias doenças, a gente não pode esquecer, né? O preservativo não é só para evitar uma gravidez, mas sim evitar várias doenças, Exatamente, né? Na verdade, o preservativo é para evitar doenças e não para gravidez, né? Então, mas... E é só para isso mesmo, né? Na verdade, a gravidez a gente tem outros métodos, né? Lógico. Então hoje a informação tá aí, né? Então hoje para eles é mais fácil entender e saber procurar ajuda também se precisar, né? Uma mulher que tem dor, ela vai saber, eu tenho dor, hoje tem fisioterapia, hoje tem isso. O legal, Larissa, é que assim, a pessoa vai lá, faz o ideal, né, fazer uma pré-pesquisa na internet, é isso aqui, eu vou procurar um profissional nessa área, facilita um pouco também, exatamente. Né? Tem que, na verdade, ser uma ajuda, né, um auxílio à internet. Não pode simplesmente se automedicar através do que viu na internet. Sim, isso é bem importante a gente estar falando também, porque hoje a internet está ali. Porque lá é uma receita única, como a gente falou agora, né? Como a gente estava falando do pompoarismo, Exatamente. Né? Eles vão lá, buscam tratamento para vaginismo, né? Exato. Que é a ausência de penetração, né? Sim. A pessoa não permite a penetração por uma contração exacerbada do músculo assoalho pélvico. Então, vai lá, a primeira coisa que aparece é pompoarismo. Sim. Né? Aí elas vão no sex shop, compram um monte de coisa, né? Não é orientada. Aí piora ainda mais a situação delas, Com né? certeza. Que é o que a gente vê muito no consultório, né? As mulheres tentam fazer de tudo antes de chegar até um profissional. Então hoje a informação está aí, ela existe, né? As pessoas procuram saber hoje um pouco mais, a gente vê na internet que as pessoas estão interagindo mais, Sim. perguntando, querendo saber, né? A gente também tem um público de gestantes também que tá vindo com tudo, né? Estão querendo se cuidar mais, as pessoas estão procurando ajuda. Isso é muito interessante, né? Você falou a palavra certa, se cuidar mais. Porque há um tempo atrás se deixava acontecer para daí buscar alguma ajuda, não é? Sim, verdade. Nós estamos, infelizmente, vivendo uma pandemia absurda, não é? Sim. Como é que está a vida sexual das pessoas? Então, a vida sexual, ela tem muito com a cabeça da gente. Exato, né? psicológico. Então, o psicológico, ele muda muito a vida sexual também. Porque não tem como, nós todos estamos quase que enlouquecendo, né? Com tudo isso. É verdade. Então, todo mundo tá mais estressado, tá preocupado, tá com medo, né?
Então, afeta diretamente sim, Acho né? que trava bastante. Trava né? bastante. Hoje cresceu muito o número de pacientes, para mim, pelo menos, com dor, né, na relação sexual, com disfunção erétil, enfim, está começando a aparecer. Que deve estar muito relacionado ao psicológico. Ao psicológico, sim. Tem crescido muito também o número de pacientes procurando psicólogos, né, que a gente vê. Sim, com certeza. Então, que a gente, no meu caso, a gente trabalha diretamente com eles, muito associado. Sim. Então, a pessoa vem com dor, eu já encaminho para o psicólogo também. Porque é muito, emocional. É muito emocional, não é né? algo mecânico, não tem como ser. Pra gente ter uma relação sexual saudável, a gente precisa da emoção, do relacionamento, né? Um tá ligado no outro, totalmente, né? E falando desse emocional, tem um perigo, um grande perigo aí dos jovens estarem usando muito os estimulantes, sem necessidade, muitas vezes, né? Isso realmente acende uma luz vermelha aí, não é? Sim, isso tem que ser sempre avaliado por um médico, né? A gente não pode comprar qualquer coisa, só por qualquer esporte, medicamento. por aventura, curiosidade. Não, né? Isso é muito sério, a pessoa pode ter outros problemas cardiovasculares, enfim, cardíacos, coisas sérias. E depois se sentir inseguro também, né? O dia que não usar vai pensar, poxa, acho que não vai dar certo. Então, medicamentos, geralmente eles são indicados para um público mais idoso, se necessário. Claro, então, ainda se necessário. Se necessário. Então, uma avaliação médica sempre vai ser muito importante, não tem como, né? Acho que a gente tem que estar bem, procurar informação, né? Se a gente vê que um momento como esse agora de pandemia está afetando o nosso psicológico, procurar um profissional, procurar um médico. E de fato na raiz do problema, se raiz, é que ele né? existe, né? Porque às vezes, exatamente, né? Às Só vezes ele não emocional. existe, às vezes assim, é só uma coisinha, Que o estresse é normal, estresse, né? que é normal do causar momento. isso. E as pessoas vão lá e ficam se medicando, se automedicando, e pioram, sem né? necessidade. Exato. Então isso a longo prazo pode trazer Causa bastante prejuízos, né? Perfeito. Com certeza. Esquecemos de alguma coisa? Então, eu acho Na verdade, que teríamos muito teria assunto. muita coisa, né? Eu podia ficar falando um ano. Mas aqui. o interessante é assim, a pessoa que ficou com uma dúvida, alguma curiosidade, lhe procurar. Procurar ajuda, né? A gente tem que pensar que fisioterapia pélvica não é um tratamento só para quando a gente tem uma disfunção. Claro. A gente pode trabalhar muito de forma preventiva. É uma questão médica mesmo, né? Sim, com certeza. Então, a gente pode evitar incontinências urinárias, a bexiga baixa, dor, né? A gente pode evitar muitas alterações, muitas disfunções, tratando de forma preventiva. Problemas então, do dia a dia de muita gente. A gente não precisa ter um problema para procurar ajuda, né? Sim. Então a gente procura... Pode prevenir, na verdade. Pode prevenir. Então a gente vai lá, procura ajuda, se informa, como que eu uso, como que é o pompoarismo, Exatamente. serve para mim, não serve, né? Porque tem pacientes que querem fazer e não adianta nada, você não precisaria estar usando, não precisaria estar fazendo, né? Então, não tem necessidade de gastar dinheiro comprando um monte de coisa que às vezes é desnecessário. Exato. Né? E uma coisa que eu acho muito importante é, para nós fisioterapeutas, para nós dessa área da fisioterapia pélvica, ou sexólogos, enfim, é levar a informação de uma forma mais correta. Claro. Né? Hoje a gente vê que a sexualidade ainda é muito tabu, porque as pessoas não levam isso com muita seriedade. Exato. Né? É algo tão natural. Porque ela é colocada, até me corrija se eu estiver errado, ou como muito tabu, ou de uma forma cômica. Como Sim, a gente fala, né? E da forma correta, ela é pouco falada, né? Abordada. Exatamente. Então, assim, é algo fisiológico, é normal. Exato. Né? A sexualidade, como a gente falou, ela é tudo. Tem que ser natural. Né? Então, ela vem desde a infância e vai acontecendo aos pouquinhos, né? Para a criança a gente tem uma coisa para falar, para o adolescente outra, para o adulto outra. Bem né? isso. Temos temas diferentes e ela vai acontecendo aos pouquinhos. É fisiológico, é natural. Com certeza. Então, a gente tem que levar ele com mais seriedade e passar essa informação com mais seriedade, né? Não vulgarizar. Né? Esse é o problema, que a gente vê acontecer muito. Ou não se fala ou se vulgariza. Isso, aí por isso fica, que esse tabu é perigoso. Não sai, né? Verdade. Sempre tá ali, né? A dificuldade de falar, dificuldade de chegar até a gente, Sim. né? Eu vejo mulheres que têm muita dificuldade no ginecologista, né? Porque tem mesmo. tabu, né? Com a região genital dela. E né? não deveria, porque é algo deveria. bem comum, né? E tem precisa, que ser, é necessária, né? Tem que ser orgânico. Exatamente. Então tá bom, agradeço. Imagina, Sucesso para você. Obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.